E tem atacante do Corinthians sendo oferecido para Deus e todo mundo. Tem seleção brasileira, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Tem atacante do Corinthians sendo oferecido para Deus e todo mundo. Mas a coisa não tem sido muito boa para Pedro Raul e seus agentes. O atacante contratado pelo Timão por 25 milhões de reais, mas que por conta do atraso nos pagamentos já está custando 40 milhões de reais, foi sugerido, entre outros, para o León do México. Pedro Raul já teve uma passagem discreta pelo Toluca, de quem o Corinthians o comprou. O time mexicano agradeceu e não tem intenção. Em relação a clubes brasileiros, Pedro Raul desde o começo do ano vem sendo assediado por alguns times da Série A e B. O problema é que o Pedro Raul não quis sair para alguns times como, por exemplo, o Remo. A necessidade para tirar o Pedro Raul é de que o clube que o contrate assuma 100% dos seus salários. A gente está falando de mais ou menos 750 mil reais mensais. Só para completar, desde que foi contratado pelo Corinthians, o Pedro Raul tem 20 partidas disputadas, sabe quantos gols? Nenhum. Acompanhado de 2 assistências. Caleri no Corinthians, bora lá, o Caleri tem contrato com o São Paulo até dezembro, né? 31 de dezembro. E eu venho dizendo já há algum tempo que a renovação não era tão simples quanto o São Paulo divulgava, né? Vários setoristas do São Paulo não cravando, tá tranquilo, ele vai acabar renovando, ele vai ficar, no final das contas, o tempo passou e até agora nada dessa renovação acontecer, né? E nas últimas horas surgiu a informação, acho que foi o Gabriel Sá o primeiro a tratar sobre o assunto. O Sá publicou que o Monterrey do México e o Orlando City têm a intenção de contratar o Caleri via pré-contrato. Ele já está nos últimos 6 meses de acordo, ou seja, a partir de agora pode assinar um pré-contrato para sair de graça do São Paulo. Esse é um tema super importante para a gente debater com vocês, né? Qual vai ser o futuro do Caleri? Eu vou até mandar mensagem pro diretor de futebol do Orlando City para ver se a gente consegue alguma atualização sobre o tema, tá? Ele respondendo aqui, eu já conto para vocês. Quer ver? Eu vou escrever aqui, ó. Ricardo Moreira. Ricardo, boa noite. Eu tinha mandado mensagem 13 de junho, nem lembrava. Ricardo, Moreira, boa noite, tudo na paz, passando para saber se é verdade que você fez proposta pro Caleri. Não tem nada disso aí, não fizemos. Ricardão, olha, vamos chamar de Ricardo. Olha eu de novo por aqui. Tudo na paz? Saiu agora a notícia de que o Orlando City já fez proposta de pré-contrato. Vamos tentar atualizar ao vivo para vocês, tá? Então tem essa especulação envolvendo o Caleri, esse é um dos temas que a gente pode debater e repercutir ao longo do programa. Sobre Caleri no Corinthians, certamente não há a mínima chance disso acontecer. O Caleri tem enorme dedicação com o São Paulo e no Brasil duvido que ele jogaria em outro clube que não o Tricolor, tá bom? E tá difícil defender o trabalho de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira. Além dos 34% de posse de bola contra a Noruega, o menor índice da seleção em um jogo de Copa, desde que essa estatística passou a ser estudada e analisada em Copas do Mundo em 1966, tem outra coisa extremamente prejudicial para o trabalho de Carlo Ancelotti à frente do Brasil. Seleção nacional foi a que menos correu em todo o Mundial, dentre as 48 seleções. Esse número é do SofaScore e mostra que o Brasil teve apenas 79,3 quilômetros percorridos na 48ª e última colocação. Vale a lembrança de que a seleção foi apenas a 20ª em posse de bola, com média de 53%, atrás, por exemplo, de Argélia e Coreia do Sul. Em dribles certos, o Brasil terminou em 25º, 7,2 dribles certos por partida, atrás de Curaçao, Jordânia, Cabo Verde, Iraque, Panamá e Paraguai. Venho batendo na tecla de que eu, na condição de presidente da CBF, demitiria Carlo Ancelotti. E você? O que pensa sobre o futuro do técnico italiano? Bora falar sobre a chance de reformulação com retirada até do presidente da CBF, Elia Júnior. Meu parceiro de tempo técnico cravou
que num prazo de no máximo 10 dias, Samir Chaldie será retirado da presidência da CBF. Enorme limpa está sendo preparada. Vale a lembrança de que o Samir Chaldie vem sendo atacado por gente importante da CBF. E a maior prova disso foi o vazamento durante a Copa do Mundo da presença de uma amante do Samir Chaldie com ele lá na concentração, lá em Nova York, não foi na concentração da seleção. Esse vazamento, com detalhes inclusive dos custos dela para a CBF, obviamente que foi vazado por alguém da própria entidade. O que se especula é que forças ocultas e importantes não querem mais Samir Chaldie à frente da presidência. O Elia crava que em até 10 dias o Samir Chaldie cai e que outras mudanças podem acontecer. A pergunta que fica é: quem manda de fato na CBF? E qual o impacto de uma possível queda do Samir Chaldie para o restante do departamento de futebol? Rodrigo Caetano corre algum risco como homem forte do futebol? A Carlo Ancelotti fica ou corre o risco de sair? Enfim, são coisas que a gente vai entender nos próximos dias, se a notícia se confirmar. O Vinícius Pinho, boa noite, Nicola. Como é que tá o mercado do Timão? Bidon e André vão ser vendidos ou não? O que você sabe sobre isso? Vinícius, durante o fim de semana, acho que foi no sábado, pintou a especulação de que o Dieguinho interessa a um time da Europa e que o Dieguinho teria recusado uma proposta de 30 milhões de reais da Europa, tá? Eu entrei em contato com o Marcelo Paes e o Paes me falou: Nicola, não temos proposta nenhuma pelo Dieguinho. Eu falei: tem sondagem? Também não tem sondagem. E aí eu falei: mas e aí, você tem sondagem ou proposta de alguém? Ele falou: ninguém, Nicola. Tem muito barulho, muita gente oferecendo, muita gente perguntando, mas proposta oficial não tem nada, tá? O André foi alvo de uma especulação envolvendo o Fenerbahçe, que não avançou, isso foi o próprio empresário que me contou. Existem uma série de especulações de Bidon na Atalanta, no Sporting de Portugal, mas nada concreto. O que se sabe é que vai haver a necessidade de uma ou duas vendas, porque o Corinthians está no mercado atrás de 25 milhões de euros nessa janela de transferências que está perto de começar. Beleza? Combinado? Bom, vamos tentar responder ao máximo de perguntas que a gente for capaz na live de hoje. Você vai chegando aí, deixando o seu like e participando por aqui, tá bom? Nicola, você sabe quais jogadores vão sair do Timão nessa janela? Charles, Vitinho, Hugo, lateral e outros. O Corinthians tem 7 jogadores em fim de contrato em dezembro, né? Um é agora, o Memphis, os outros 6 no fim do ano. Deixa eu pegar a lista direitinho, só para não passar nenhuma informação errada. Um deles é o Vitinho, o outro deles é o Angileri, tem também... Peraí, vamos pegar mais fácil... Vitinho, Angileri. Peraí. Cadê? Aqui, ó. Vitinho, Carrilho, Angileri, Lingard, Labiati. São 5 jogadores. Caio César, Alan e Matheus Pereira estão emprestados, tá? Então, o caso é um pouquinho mais grave. E ainda tem o Memphis. Está todo mundo falando em 7 jogadores, mas na verdade o Corinthians tem 9 atletas em fim de contrato. Não, são 11. Ainda tem o Hugo e o André Ramalho. Então, vamos começar de novo, tá? O Corinthians tem um time inteiro de atletas em fim de contrato. Caso grave do Memphis, que se encerra agora, tem e ninguém tem a mínima ideia se o Memphis ainda voltará a jogar ou não pelo Timão. Na teoria, dentro do contrato, tem mais 3 jogos que ele poderia disputar. Vitinho, Carrilho, Angileri, Lingard e Labiati têm contratos até dezembro. É só importante contar que tanto o Lingard como o Labiati têm seus contratos prorrogados de forma automática se eles baterem uma meta ao longo desse ano, tá? Angileri, Carrilho e Vitinho não foram chamados para renovação do contrato e vai depender muito do que eles fizerem daqui a dezembro. O Caio César, o Alan e o Matheus Pereira estão emprestados. E aí depende da performance deles. O Hugo e o Ramalho são os casos mais indesejados. A gente adoraria negociar o Hugo, lateral esquerdo, e o André Ramalho, zagueiro, antes do fim da temporada, tá? E o Corinthians decidiu mandar 2 observadores para a Copa do Mundo, em busca de reforços. Informação do meu amigo Samir Carvalho. A ideia de mandar 2 observadores parece bem interessante, mas completamente desconectada com a atual realidade do Corinthians. Cheguei a conversar com uma pessoa importante muito próxima ao presidente Osmar Stabile, e ela me contou que a situação financeira do Corinthians é catastrófica, caótica. Não há dinheiro para pagamento de ajuda de custo de atletas da base. Esse pagamento foi feito com 2 semanas de atraso. E o Corinthians mandou 2 observadores para acompanharem em loco a Copa do Mundo.
Reforços. O que eu escutei dessa pessoa que é lado a lado com o presidente Osmar Stabile é de que não há um centavo para contratar. E o pior, se o Corinthians anuncia um reforço hoje, ele fica muito mal com o próprio elenco, porque os atrasos de salário em carteira e direitos de imagem têm repercutido mal. Os caras garantiram para os jogadores que só vão contratar atletas depois que resolverem todas as pendências com o elenco principal. Portanto, você, torcedor corintiano, não deve se empolgar com a ideia de melhoria em relação ao elenco para o segundo semestre. O próprio técnico Fernando Diniz já trabalha com a ideia da manutenção do atual elenco. Pro técnico, hoje, a maior vitória seria a manutenção do atual jogo, do atual grupo. Só que é importante registrar, o Corinthians precisa de pelo menos 25 milhões de euros em vendas de atletas nessa janela da metade do ano para tentar ter um mínimo de fluxo de caixa para tocar o restante da temporada. Quem que o Corinthians poderia contratar desse Mundial? Vários atletas ficam livres no mercado, só para citar o exemplo do Vozinha, goleiro de Cabo Verde, uma das sensações do Mundial. Fabinho, volante da seleção brasileira, não tem mais contrato com a Al Ittihad, está desempregado. Mas, repito, não há grana para investimento. Imagino que a viagem desses dois olheiros aos Estados Unidos tenha sido muito mais para lazer do que, obviamente, para concretização de negociações. Fala aí, família, beleza? Chegamos aí com mais um giro de notícias atualizadas e muito breve para vocês que gostam do nosso canal. Não esqueça de se inscrever aí, atualiza aí as informações, que é muito importante para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do Corinthians, né? Então, nesta terça-feira, agitada com muita informação no mercado da bola do Coringão, chegamos aí com a conclusão que muita informação tem para vocês. Então é isso. A gente encerra essa primeira edição por aqui. Fique na minha até o próximo vídeo. E até lá. Tchau. Fui.